Boa noite. Queridos, que satisfação poder trazer esse último tema sobre a série Josué. E hoje à noite nós vamos falar sobre decisão. Isso parece um pouco estranho, porque Josué, a essa altura, ele já, agora de décadas, eles entram na terra prometida e aonde parece que tudo já aconteceu. E agora no final da linha, assim, até pouquinho antes da morte dele, ele conclama as pessoas a tomar decisão. Isso parece um pouco invertido, mas tem um profundo propósito isso. Deus, na sua bondade, nos conduz através dos desertos da vida, nos dá muitas vitórias que talvez nem merecemos e batalhas que nem, na verdade, teríamos mérito de vitória, mas no final de tudo, Deus é tão bom, nos cuida, mas no final Ele ainda diz: filho meu, me dá o teu coração. Eu não quero só ser o doador de todas as bênçãos, eu quero o teu coração para mim, eu quero a tua vontade para mim, eu quero você para mim de uma maneira completa. Nesse sentido, Josué, ele nos dá uma dica muito importante sobre a tomada de decisão. Nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 24, versículos 13 a 15. Josué, capítulo 24, versículos 13 a 15. Eu passo a ler o texto. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão que há algo por fazer mais importante do que o medo. Imagine, do filme O Diário de uma Princesa, né? Bom, pula-se... Passa esse ponto aí. Mas eu gostei dessa frase. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão que algo que deve ser feito mais importante do que o medo. O medo também é muitas vezes quase um ídolo, algo que nos paralisa. Existe um medo na vida que eu acho que é até um pouco proteção, mas existe um medo na vida que ele é profundamente tóxico e prejudicial. Ele paralisa. O medo, ele pode nos atrapalhar também tremendamente em relação às coisas de Deus. Eu quero apontar 4 aspectos para pegar essa guinada de Josué, que era um homem temente a Deus, venceu batalhas muito sangrentas. Até o capítulo 12 nós vamos ver que como Deus usou ele, não como instrumento forte, eles não tinham um poder bélico muito intenso, na verdade um povo assim muito, muito frágil, aqueles guerreiros de Israel, mas Deus concedeu vitórias. A lógica de Deus, porque Deus tinha um propósito. E a partir do capítulo 13, então, nós vamos ver que Deus, ele distribui agora a terra, através cada tribo vai ganhar um espaço nessa terra conquistada, e agora Deus, através de Josué, chama esse povo a tomar decisões. Eu quero falar sobre, há uma história de Deus a cada novo dia acontecendo desde a eternidade. Crenças do passado, hábitos e vícios não são necessariamente bons apenas porque assim nos ensinaram. Idolatria moderna e tomar decisão hoje, a vida é conquistada através do sangue. Há uma história de Deus acontecendo a cada minuto ao nosso lado, desde a eternidade.
É interessante que o ser humano ele tem uma coisa muito própria dele. Ele interpreta o cosmos, ele interpreta o tudo que existe a partir do seu pequeno horizonte. É como se tirássemos um quebra-cabeça daquele de 500 peças ou 1000 peças, e aí você tira um quebra-cabeça daquele e diz, isto aqui é essa gravura que está nesse quebra-cabeça. De repente é uma peça azul do céu, outro vai tirar uma pecinha amarela. E aí cada um interpreta a vida e o mundo como se fosse amarelo. Outro vai dizer, não, é azul. Eu vejo que é azul, o mundo é azul. Outro vai dizer, não, é amarelo. Outro vai talvez pegar uma peça verde lá de um bosque e vai dizer, não, o universo é verde. Há uma história de Deus acontecendo a cada minuto. Tem gente que diz assim, a vida não é apenas a vida não é apenas o amanhecer de cada dia onde se pensa, e aí, o que vamos fazer hoje? Tem gente que acha que, bom, acordei e hoje, a vida é isso, é hoje. Claro que a vida é hoje, mas pessoal, de eternidade a eternidade, Deus tem as rédeas desse mundo em suas mãos. E a Bíblia é o livro que descreve justamente a história da humanidade, desde a criação, a queda em pecado, e aí havia durante séculos um povo que absolutamente não queria saber mais nada de Deus, e Deus se compadece. Aí tem aquela história primeiro lá de Noé, que nós já tratamos aqui também numa das séries, e depois diz, eu nunca mais vou destruir o homem, porque o ser humano é mau desde a sua mocidade, e ele não consegue fazer, ele sempre de novo vai escolher as coisas más. Passa mais uma vez alguns séculos, daí tem a história de Torre de Babel, aí o povo, então, de repente se divide todo, cada um na sua língua, no seu idioma, e lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um carinha chamado Abraão. Curiosamente, a ação de Deus de novo neste mundo, e ele diz, eu quero fazer de ti uma grande nação, sai da tua terra. O pai, o Tera, né, que não aqui, um R mesmo, né, era o pai de Abraão, Naor, eles tinham outros deuses. Naquele contexto de ocultismo, de outros deuses, outras divindades, Deus resolve chamar o seu escolhido, Abraão, e diz, eu quero fazer de ti uma grande nação. Aonde eu vou, Senhor? Eu vou mostrar a terra. E aí ele leva de Ur dos Caldeus para Canaã, e promete Canaã. E aí, claro, aí tem filhos, isso levou muito tempo para ter o filho Isaac, depois Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, e Jacó tem 12 filhos, e esses filhos novamente têm muitos filhos, e Deus diz, volta para o Egito. Aí ele vai para o Egito e lá eles ficam 400 anos, e depois de 400 anos, eles retornam para a terra prometida, e finalmente agora Josué leva esse povo, através do Rio Jordão, para dentro então da terra prometida. Problema, que Abraão saiu de um contexto absolutamente pagão, e depois o povo, 400 anos lá no Egito, eles simplesmente assumiram a cultura do Egito, e eles eram profundamente pagãos. Aquilo que a Record está mostrando, né, que é bacana, eu acho que no mínimo uma novela cristã ou bíblica, onde a gente pode dizer, sem temor, a gente pode assistir e dizer, ela é assim, mas ela é idealizada. Aquele povo lá não era tão cristão e tão educadinho e tão belo e bonitinho. Eles eram absolutamente irritantes, eles eram humanos, eles tinham um culto, muitas vezes, de outros deuses. O professor Roger, da Faculdade Luterana de Teologia, ele diz que se achou, em uma determinada época, se acharam mais de 1.400 pequenas estátuas dos deuses pagãos cananeus. Esses, o que se encontrou, imagino que não se encontrou. Então, esse povo temente a Deus tinha seus cultos paralelos, seus amuletos, as suas muletas, com medo que Deus falhasse. Talvez o Deus cananeu, outros deuses poderiam estar vindo no socorro. Então, Deus diz, farei de ti uma grande nação. Deus tem um plano, e esse plano vai até Cristo, e vem até nós, onde todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Deus tem uma história de ordem.
Interessante, eu gosto dessa palavra ordem. Ordem de Deus no sentido da sua vontade. Deus tem a sua ordem. Mas a mesma palavra ordem também é organização. Deus tem uma boa ordem para o ser humano seguir e caminhar nos seus propósitos, mas Deus também tem a sua ordem, organização. A história de Josué não é a realização de um plano de guerra, mas é o plano de Deus que também usa até a guerra para cumprir a sua vontade. Esse foi o ponto A. Eu quero agora trazer o ponto B. Crenças do passado, hábitos e vícios não são necessariamente bons apenas porque assim nos ensinaram. Eu gosto daquela pequena história, uma história criada, já ouviram ela, mas talvez um e outro não, e permita recontar ela. Vem aquela história e a bisneta pergunta para a mãe dela e diz assim: mãe, ela já era maiorzinha, assim, adolescente, seus 10 anos, mãe, por que a gente tem que cortar o rabinho do peixe quando a gente frita ele? Ah, minha filha, porque sempre foi assim, a gente corta o rabinho do peixe para fritar o peixe. Mas é lógico. Mas se tu queres saber mesmo, pergunta para tua avó. Ô vó, por que tem que cortar o rabinho do peixe quando a gente frita o peixe? Ah, minha filha, sempre foi assim. Mas vai lá, fala com a Bisa. Está lá no quartinho, lá em cima, na área lá. Fala com ela. Bisa, por que tem que cortar o rabinho do peixe? Ah, minha filha, é que a frigideira era tão pequena na nossa época que cortar o rabinho do peixe. E por isso a gente cortava o rabinho do peixe. Porque a frigideira era pequena. Tem coisa na nossa vida que às vezes entra como tradição, porque a gente acha que sempre foi assim. Mas se tu for lá na origem, às vezes teve uma origem tosca, até circunstancial, e a gente transforma isso de repente numa verdade. Assim também em termos de religiões, assim também em termos às vezes de crendices e até superstições. É preciso ir à fonte. Nós temos que entender por que Deus proíbe algumas coisas. E tenho certeza, quando Deus proíbe algumas coisas, não é por causa do rabinho de peixe não, que a frigideira era pequena, mas quando Deus proíbe na sua palavra algumas questões, é porque elas são essencialmente, elas são abominação, elas são destruidoras e elas fazem muito mal. Então assim nós temos muitos textos em Levíticos e Números, onde nós vamos entender por que naquele contexto de deserto, por que alguns animais não podiam ser comidos, porque simplesmente tinha que ser assim, uma questão de preservar a vida. Eu tenho aqui 2 textos que eu quero apontar para vocês. O primeiro é de Levíticos 18. Eu não vou explicar esse texto porque ele fala por si mesmo, mas tente acompanhar com o coração e tente entender esses textos aqui, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Levíticos 18, disse mais o Senhor Deus a Moisés: fale aos filhos de Israel, dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não façam segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos, os meus preceitos observareis, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor Deus. Deus quer vida, e para termos vida, a palavra da vida é a sua palavra, e os seus estatutos, seus preceitos, também do Antigo Testamento, eles estão aí para nos dar e guardar vida. Do versículo 6 a 20, eu não vou ler o texto, mas se você tiver condições outra hora, você dá uma folhada e lê em casa, onde na verdade aqui tem uma baita prevenção à promiscuidade sexual. Mais ou menos os 14 versículos aqui o texto diz: olha, você não é para ver a nudez da tua mãe, nem do teu pai, nem a nudez da tua irmã, nem da tua cunhada, nem a esposa do teu pai, etc. e tal. Vai falando sobre a nudez. Ah, pastor, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas quando Deus diz para o ser humano se vestir decentemente,
e proteger também o seu órgão genital e todas as partes erógenas do corpo. Deus não está avacalhando, vai ter homem, pastor, mas é tão lindo. É tão lindo. Não tenho a menor dúvida que o corpo de uma mulher é algo muito lindo. Mas eu quero dizer para vocês, desde que o ser humano caiu em pecado, nós não sabemos mais lidar com a nudez. Sabe, lá diz em Gênesis 3, quando o ser humano pecou, primeiro ele fez uma tanguinha, porque entrou numa confusão mental em relação ao seu corpo, de repente tinha vergonha porque estava nu, e fez uma tanguinha. Deus foi lá e disse, tanguinha não, vamos botar um negócio maior aí. E aí matou um animal, e fez uma veste de pele de animais, e o ser humano desde então é para se trajar. Pessoal, é muito sério. Às vezes as mulheres não têm noção o que é a sexualidade para um homem a partir do olhar. Eu não estou dizendo que os homens devem, coitadinhos, são vítimas. Mas cuidado, mulheres. A vontade de Deus é que a gente se vista de uma maneira honrosa. Isso vale para os homens também. Mas a sexualidade, sabe onde ela é para ser vivida? No quarto. Lá pode tirar a veste, pode tirar a tanguinha, pode tirar tudo. É verdade, amados. E quando Deus diz que há também a nudez, a sexualidade, ela é para ser preservada. Sabe por quê, pessoal? Porque toda vez quando se vive uma promiscuidade desenfreada, povos e nações foram à breca, muitas vezes não por causa da falta do exército, mas por causa da sua promiscuidade na área da sexualidade. E curiosamente isso caminha muito próximo também da idolatria. E chegando ao ponto que nós vimos nessa semana, isso bombou aí, eu não tenho nem estômago para ver o que aconteceu, o que rolou, mas fiquei sabendo desse estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque simplesmente a censura sexual, ela simplesmente desapareceu. E o pessoal não vai parar por aí não. Então, se você quer ver uma vez o que Deus diz sobre essa questão, leia. Mas daí continua o versículo 21. Você não é para oferecer a Moloque nenhum dos teus filhos, porque fazendo passar pelo fogo, nem profanarás, agora me perdi, o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. A palavra abominação significa repudiar, nominar. Deus não consegue nem nominar o que é isso. Deus não tem como classificar, dar um título, um nome a isso. Nem te deitarás como animal algum, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que os expulso diante de vós. Quais eram as nações? Para lá, aonde agora Josué levou o povo de Israel, os povos cananeus. Esses povos, Deus diz, esses povos fazem esse tipo de coisa, eu não quero isso para vocês. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos, os meus preceitos, e nenhuma delas abominações fareis, nem ao natural, nem ao estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e nem vos vomite também de vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aquelas que cometeram serão extirpados do seu povo. Portanto, guardarei os meus mandamentos, de modo que não caiais em nenhuma dessas abominações, costumes, que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quero ler mais 2 breves textos, sem muitos comentários. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando vocês
tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imite os costumes nojentos dos povos, essas abominações dos povos de lá. Não ofereça seus filhos em sacrifício. Havia o deus Moloque, que era na verdade, de um granito, e ele tinha duas mãos assim, e debaixo das mãos se fazia um fogo grande, e sobre as mãos se colocavam os bebês, e eles eram queimados, sacrificados vivos. E Deus diz, isso é abominação, eu não tenho nem como chamar, dar um nome para isso. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos, pessoas que querem ver o futuro, ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem que fazem despachos, nem que invocam os espíritos dos mortos. O espiritismo supostamente invoca com os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês estão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Moisés disse ao povo, os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Deuteronômio 20 ainda, versículo 16, e aí eu encerro essa parte. Mas quando conquistarem as terras que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores, conforme Deus mandou, acabe com todos esses povos, os heteus, amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Queridos, a gente fica meio chocado quando Deus diz, manda matar. No final eu vou falar sobre o sangue. O salário do pecado é a morte. Essas coisas são abominações, são nojentas a Deus, e o Antigo Testamento fala de matar. Depois a carnificina foi tanta que Deus disse, matem os animais no lugar do pecado humano. A carnificina de animais foi tanta que chegou o momento que Deus disse, eu não suporto mais tanto derramamento de sangue por causa do pecado. Eu vou entregar o meu filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós não enxergarmos o pecado dessas nações e o pecado hoje e esse estupro coletivo sob essa perspectiva que aqui tem pecado, toda a corrupção humana, pecados também em nossas famílias, na minha vida, que isso faz que o sangue teria que jorrar até a morte diante do Deus eterno e santo. Se eu não entender assim, essa é a condenação do pecado, eu não entendo por que Jesus teve que morrer. Às vezes, para experimentar a novidade de vida, é preciso largar velhos hábitos e vícios. Pessoal, eu preciso entrar um pouco aqui num assunto. Não são só os pagãos cananeus, nem em Pompeia, os romanos. A maioria de nós aqui, ela de origem alemã, ela é pomerana. Nós viemos, a maioria é uma área que fica entre a Alemanha e a Polônia, quando no final da Segunda Guerra Mundial, 9.000 pessoas alemães saíram daquela região e foram para a Alemanha ocidental. E em 1860 foram milhares de pessoas, foram 5 milhões de pomeranos que saíram da Pomerânia. Muitos foram para a América do Norte e também vieram aqui para a América do Sul. E muitos dos nossos antepassados, nomes que terminam com Gramkov, Polnov, esses nomes com W no final, tá? Eles são dessa região. Mas também sobrenomes que terminam com Q, Manke, Bretske, Janke, esses nomes, mas tantos outros nomes. Pode entrar uma vez no Google, vocês vão ver quantos nomes são pomeranos. E esses pomeranos, pessoal, até o ano 1000, eles eram animistas. Eles acreditavam que a natureza, ela era permeada de espíritos. Havia um espírito numa árvore, numa vaca, numa pedra, a natureza, as estações, tudo tinha conotação espiritual.
A partir de então, do século, talvez 11º, 12º, lá no século XII, a partir de então, o cristianismo, o catolicismo, ele tomou conta também desses espaços. Mas foi assim, não foi por convicção. Eles colocaram um templo cristão sobre um templo que era dedicado ao deus Triglav, que era um deus de pedra com 3 faces, e em cima daquele templo eles colocaram agora um templo cristão, né? Bom, ficaram cristãos. Claro, isso era na base da opressão, da força. A igreja cristã tem muita culpa, eles não conquistaram essas pessoas pela convicção da sua fé, e muitos se tornaram cristãos. Era conveniente, mas eles tinham seus deuses, seus credos, suas superstições, e esses até depois, ainda quando os pomeranos vieram para cá, eu sei de hoje, quer ver, ainda coisas que revelam, por exemplo, se uma plantação não está bonita, alguém botou? Mal olhado, olho gordo. Então você tem que chamar uma pessoa para benzer. Isso parece engraçado, isso hoje ainda tem nos interiores aí, pode ter certeza disso. Vem alguém que vai benzer aquela plantação. E a vaca não está dando leite, ela está meio estranha. Vamos chamar a benzedeira, o benzedor, para benzer a vaca. E ela vai ficar legal de novo. Na virada do ano você tem que pegar um rifle e dar um tiro para dentro do mato para espantar os maus espíritos. Pessoal, tem uma lista, não podia continuar, muita coisa. Tudo isso são coisas pagãs, onde na verdade nós estamos remetendo a nossa confiança em cima dessas coisas, em detrimento da nossa fé em Deus. Pessoal, isso são amarras do passado. Assim como Josué disse para o povo agora de Israel: esqueçam essas divindades lá dos caldeus, esqueçam as divindades dos cananeus, esqueçam as divindades do Egito. É preciso romper com essas crendices. Não é porque os teus pais, avós e bisavós fizeram que está certo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É preciso rompermos com as amarras do passado. Eu quero ilustrar da seguinte maneira. Também no nosso meio, eu vejo às vezes pessoas, elas estão dentro da canoa da vida com a sua esposa, seus filhos, estão remando, trabalham, são casados, querem ser felizes, querem ir para frente, querem prosperar, e estão remando, e parece que não sai do lugar, cara. Eu fico impressionado. Mas essas pessoas, quantas vezes a gente faz um pouco uma pergunta do passado, e lá vem à tona. Eu corri não sei quantas vezes na benzedeira X ou Y. Eu frequentava o centro de espírita. Tomei passes. Pessoal, quando nós mexemos nessas coisas ocultas, você está chamando a ira de Deus sobre você. É a única vez na Bíblia que eu vejo Deus ficando macho. Deus dizendo: isso me irrita muito, porque eu tenho ciúmes. Eu não suporto que vocês buscam a proteção em outras coisas que não seja apenas em mim. Êxodo 20 nós vamos ler o seguinte, aonde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não te prostrarás diante dela, não as adorarás. Eu não quero que vocês se contaminem, porque buscar outros deuses é se contaminar, é se sujar com coisas que desagradam a Deus. Até a 3ª e 4ª geração eu quero amaldiçoar. Deus dizendo: eu vou rogar praga, vai dar tudo errado na tua vida, você com outro Deus. Deus está dizendo isso na sua palavra. Você vai se dar mal. Amaldiçoar é dizer mal, é dizer não vai dar certo. Deus diz isso para aqueles que buscam a sua orientação e a sua proteção espiritual em outras coisas a não ser Ele. Ele é ciumento, mas Ele diz: eu quero abençoar até a 1000ª geração. Ele dá R$1000 para quem o ama e busca Ele. R$1000. 4 Ele cobra quando a gente avacalha com o nome dEle, e a santidade dEle, e o amor dEle por nós. Você tem avacalhado com o nome de Deus? Será que não está cobrando de ti?
Ah, mas Deus é um Deus de amor. Ele é de amor, por isso Ele cobra. É como eu sempre digo assim, se eu falo para o meu filho, para a minha filha, caprichem, filhos. Se vocês, final de ano, passarem, eu vou dar uma bike para vocês aí, super esperta. Mas se vocês estão avacalhando com o meu amor e meu dinheiro, que estou pagando o colégio para vocês, e eu vejo que vocês não estão nem aí para mim, final de ano eu tiro vocês começar a trabalhar, vocês vão ver o que vale R$10. E vocês vão ter que seguir a vida de vocês sozinhos, porque eu estou fazendo tudo para vocês e vocês não estão nem aí para o meu amor. E meu dinheiro não cai do céu, nem cresce em árvores, ele custa muito. Final de ano, os filhos avacalharam. Se eu sou um pai honroso e cumpro a minha palavra, eu vou lá e tiro-os do colégio e digo, agora filhos, vão trabalhar. Vocês têm que sentir o valor do dinheiro. Deus não é palhaço para dizer, eu quero abençoar R$1.000 vocês. Mas se vocês me dão as costas, estão avacalhando com o meu amor, eu vou dizer para vocês, tem um custo. 4 pila para mim. Eu estou brincando um pouco, só para a gente entender, quando a gente avacalha com o nome de Deus, nós não estamos brincando com um moleque de rua. Nós estamos falando com Deus que ama e que quer o nosso melhor. Queridos, se você olhar para trás, de repente, na sua canoa da vida, e você vê que tem amarras que você buscou cartomante, você buscou ciganas, você buscou pessoas que querem ver o futuro. Eu podia contar histórias e histórias de quanto o diabo ganha força na vida das pessoas, porque Deus diz, eu tiro mão da bênção. Ai pastor, mas daí como é que fica? Eu vou ter que pagar isso até a 4ª geração? Talvez você está pagando. Mas então a Bíblia diz que alguém se tornou maldição por nós. Gálatas diz que alguém se tornou maldito por nós. Alguém disse, eu estou a fim de pegar a tua maldição. Vocês lembram lá em Gálatas? Quem foi isso? Maldito é todo aquele que for preso e for crucificado. E lá ele resolveu tomar as maldições. Mas não fique para ti. Tome a decisão. Vá ao pé da cruz. Largue, confesse, renuncie. Diga, meu Deus, eu te magoei, eu te traí. Eu busquei outros deuses, eu busquei outros amuletos, eu não acreditava bem em ti, eu achava que tinha que ter essa cartinha, eu tinha que ir lá no benzimento, eu tinha que tratar esse sapinho do meu filhinho, eu tinha que tratar a arca caída, eu tinha que fazer. Mas pastor, são pessoas que falam em nome de Deus. Mateus 7, 21 diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos até demônios. Mas explicitamente direi, não vos conheço. Mas apenas aquele que faz a vontade de Deus, esse pode experimentar as coisas dos céus. E a vontade de Deus está explícita. Não façam como os povos nojentos. Não façam isso, não façam aquilo. Não façam. Não tragam maldição sobre vocês. Queridos, a gente tem medo, né? Um senhorzinho de 82 anos lá em Joinville, onde fui pastor, eu visitei ele. E eu perguntei, como é que o senhor está? Eu estou bem. Por que o senhor está bem? Pastor, porque eu tenho isso. Ele tirou um Himmelsbrief, é uma carta do céu, que era uma carta que diz, te protege contra raios, trovões e contra tiros e etc e tal, e quem guarda isso. Mas pessoal, isso são coisas na verdade que vêm de geração em geração, e os nossos aqui muitas vezes recebiam essa cartinha no dia do batismo. Essa é uma carta que tem conotação diabólica, ela é um amuleto, ela não vem de Deus, tem uma intencionalidade muito mais oculta. E aí esse senhorzinho disse, essa é a minha proteção. Eu disse, não, isso desagrada a Deus. Me dê essa carta, deixa eu levá-la junto. E aí, ele disse, eu tenho medo. Aqui entra aquela palavra que diz assim, mas
Eu preciso estar disposto a fazer aquilo que é certo, mesmo que isso signifique eu tenho medo. Eu tenho que ter a coragem para fazer aquilo que é correto. Abra mão. Tira a mão da cumbuca. Eu vi uma vez um teatro infantil em Belo Horizonte que dizia assim, tira a mão da cumbuca. Havia numa tribo indígena a maneira de pegar os macaquinhos era de botar um potezinho de cerâmica com uma abertura bem estreita, embaixo era um pouco maiorzinho, eles colocavam daquelas nozes. E os macaquinhos, eles vinham, botavam a patinha lá dentro, e aí eles pegavam a patinha, né, cheia de nozes, e tinham que tirar agora, mas não conseguia tirar. Mas a gula era tão grande que eles não abriam a mão. Eles podiam abrir mão, estariam livres. E aquele vaso, ele estava preso no chão. Mas a gula e o medo de abrir mão e de perder aquilo fazia que eles não abriam mão. E aí eles eram presas fáceis dos indígenas. E aí esse teatro era tira a mão da cumbuca, macaco. Quer dizer, abra mão. O que você está segurando que dá medo na tua vida? Porque alguém te ensinou que é assim. Tira a mão da cumbuca, abra mão. Não venda a tua liberdade espiritual e eterna por causa de algumas nozes. Queridos, Josué lidava com essas coisas lá. E desde então, sempre de novo, o ser humano, ele quer criar seus ídolos como uma garantia. Por que continuamos fabricando ídolos? Quando as nossas carências não forem supridas em Deus, normalmente são buscadas em práticas ocultas, sexualidade promíscua ou numa alimentação desenfreada. Eu falo de 3 coisas, quando nossas carências, e desde que nós perdemos o céu, gente, nós somos profundamente carentes de segurança, alguma coisa que responda sobre a questão da morte, segurança também emocional, física. Aí nós temos também carências sexuais, de sermos amados, e confundimos o amor, sexo com amor e sermos amados. Se sexualidade fosse sinônimo de satisfação e estar bem e sermos amados, o mundo nunca deveria ter sido tão amoroso como é hoje. Sexo tem muito pouco a ver com amor. Mas aonde se ama e aonde se tem uma experiência sexual, uau, é o céu na terra. E alimentação, Paulo vai dizer que o Deus dele se tornou o ventre. Cara, quanta coisa gira hoje em torno da comida e da bebida, né? Vocês já viram isso? E antigamente a gente fazia uma festinha de vez em quando para se juntar, para fazer uma comidinha gostosa. Parece que hoje tem gente que toda noite tem que fazer uma coisa gostosa para comer, e sempre tem que ter uma coisa boa para beber e comer, porque a carência é tão grande. E nós precisamos sim, no alemão a gente fala de Sucht, o impulso também. O pulso, impulso, a palavra compulsão. Pulsão são nossos instintos mais primários e básicos. Deus colocou dentro de nós. E quando eles são realmente vividos de maneira comedida, é uma bênção. A sexualidade, a espiritualidade é uma bênção. E também a alimentação, a bebida, isso é incrivelmente bom. Mas tudo dentro de um equilíbrio saudável. Senão nós transformamos isso tudo em compulsões. E a gente não é mais livre para ter, a gente é possuído por essas coisas. E naturalmente essas carências, elas nos fazem buscar o lado oculto, mas também toda a questão da sexualidade desenfreada e também alimentação desenfreada. Bom, gente, eu passo adiante por uma questão de tempo. Santo Agostinho diz, ele não define o pecado como um comportamento ou uma atitude. Ele diz que o pecado é um amor em desordem. Quando Deus colocou a ordem, a organização, mas também o decreto, né? A ordem no sentido da sua vontade e a ordem também no sentido da organização, ele fez isso em amor. Sabe, era para ser gostoso, era para ser bom.
E ele diz que o pecado, quando nós bagunçamos essa organização de Deus, e esse amor é um amor em desordem. Idolatria quando amamos qualquer coisa mais do que o próprio Deus Criador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Martinho Lutero tem uma frase dele que eu preciso ler. Não existe qualquer possibilidade de quebrarmos qualquer um dos mandamentos sem antes quebrarmos o primeiro mandamento. Por detrás de todo comportamento pecaminoso existe o pecado da idolatria, e por detrás de todo ato de idolatria existe a falta de fé no Evangelho. Pergunta. Eu aqui emprestei do Tim Keller, pastor presbiteriano, Nova York. A gente tem se inspirado em algumas coisas, tem alguns materiais muito bons dele, mas a pergunta que ele faz: qual o elemento em sua vida que, caso você viesse a perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou razão de existir? Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido de vida ou identidade. Aonde você agora, fazendo um coraçãozinho vermelho e talvez botando uma fita crepe atrás, onde você colocaria esse coração naquilo que é o mais importante na sua vida? Aonde você colocaria esse coração? Sinceramente. Se é o teu esposo, cuidado, você está idolatrando ele. Se é tua esposa, cuidado, ela virou ídolo. Ela não tem condições. Ela pode ser a pessoa mais fantástica como ser humano, mas ela não tem condições de ser a sua deusa. Seus filhos são idolatrados hoje. Cuidado, não coloque esse coração no seu filho, na sua filha. Sua empresa, seu trabalho, seu din-din, cuidado. Uma frase aqui de David Foster Wallace. É incrível, assim, algumas palavras dele. Esse cara é um escritor americano, e ele diz o seguinte: nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo, não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo, a única alternativa que temos é o que adorar. É uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. Seja Jesus Cristo, o Alá, seja Yahvé, seja a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou o conjunto das dos princípios éticos infalíveis. É que qualquer outra coisa que você adorar, essa outra coisa que você vai adorar vai te comer vivo. E aí ele faz menção de coisas que são adoradas hoje pelas pessoas e que comem as pessoas vivas. Se você adora dinheiro ou coisa material, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. Cuidado, se você adora o dinheiro, você vai ver que esse dinheiro vai te devorar. Adore seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você finalmente seja enterrado. Tem pessoas que têm tanta preocupação com a aparência, que toda vez que alguém faz um comentário estranho, é quase como morrer. De tanta angústia que ela sente por causa do seu corpo. Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo e a distância. Finalmente, adore seu intelecto. Sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido e impostor, sempre próximo de ser descoberto, que no fundo você ainda sabe muito, muito pouco, mas tem que impressionar o tempo todo. Quem era esse David Foster Wallace?
um ateu assumido. Reconhece a impossibilidade de ser humano viver sem adorar. Você adora alguma coisa. A única opção que temos é o que vamos adorar. Os ídolos comem vivos seus adoradores. Em 12 de setembro de 2008, David Foster Wallace cometeu suicídio. Quem você escolhe a adorar, colar o coração? Nova vida através do sangue de Cristo. Eu preciso, essa frase, eu achei que eu tinha ela aqui comigo, mas deixa eu ver agora. Eu preciso ler essa frase. Eu espero que seja a mesma aqui. A vida é irrigada pelo sangue que corre nas veias e nutre toda a vida. Derramar sangue é sacrificar a vida. Vida e sangue, dois lados da mesma moeda. Não existe vida humana sem sangue. Sangue é a reivindicação da própria morte. Quando Cristo derramou seu sangue, Ele atendeu esse clamor da morte pela vida, que apenas poderia ser devolvido pelo sangue. Portanto, se o salário do pecado é a morte, então podemos também afirmar que o salário do pecado, que é o sangue que escorre diariamente pelas latrinas do mundo. Este sangue clama por justiça. Essa justiça de Deus foi paga pelo sangue do seu Filho Jesus. O pecado gera morte, o sangue que vai ser derramado. E esse sangue clama por justiça. E não são o que Josué fez lá, que erradicou nações. Muitas outras nações foram erradicadas. Também não foram os animais. O sangue do Cordeiro. E quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o sangue, aliás, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tira. É levantar, é tirar, é remover o sangue do Cordeiro. Eu termino minha fala. Mas vocês não querem ser servos do Senhor? Então decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, os deuses amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. A escolha é individual, a decisão é individual, mas que coisa boa quando podemos dizer como Josué: vamos topar fazer isso como família, como casal, junto com os filhos. Eu coloquei lá uma imagem do muro. Tem uma pequena história, até meio tosquinha, mas eu vou contar ela. Ela diz o seguinte: havia um cara em cima do muro, não se decidindo. Às vezes ele gostava das coisas de igreja, mas outras vezes gostava muitas coisas do mundo também. E assim ele ficava em cima do muro. A frase já diz, né? Está em cima do muro. Havia uma galera dos cristãos dizendo: vamos para a igreja. Os pais dizendo: vão no culto com a gente. A avó dizendo: eu estou orando por você, leia na Bíblia um pouquinho. O pastor dizendo: e daí senti falta de você na igreja. E todo mundo, a esposa motivando, o esposo motivando, e o cara em cima do muro. Havia o outro lado do mundo que não fazia muitos convites. E aí o capeta no meio lá do mundo lá também, aí o cara em cima do muro perguntou: escuta aqui, Satanás, por que vocês não fazem mais propaganda das coisas do mundo e também me chamam para participar do mundo? Ele disse: nós não precisamos, porque o muro também é meu. Estar em cima do muro, infelizmente, é não fazer parte do povo de Deus. Vocês querem ficar em cima do muro? Elias vai dizer: quanto tempo vocês estão cocheando sobre as duas pernas? O Espírito Santo sopra, Ele tem te chamado. Pessoas têm entrado na tua vida, te chamado de volta para Deus.
Desça do muro. Vem. Vem ao pé da cruz. A voz é mansa, ela é suave. Vem. Não espera mais não. Basta, é muito sofrimento. O salário do pecado é a morte. Ninguém fica no pouquinho do pecado. Nós somos viciantes, a gente vai se perdendo cada vez mais. É nojento. O Espírito Santo está chamando. Vem.